Talvez você é uma pessoa, um estudante de alemão que conhece várias palavras no alemão, porém você não tem absoluta certeza que aquela palavra ela é escolha perfeita para o contexto que você precisa utilizar ela, para aquele contexto atual. Até porque alemão não é inglês, não é espanhol, não é francês, não é italiano. Alemão é alemão, pessoal. Então, eu quero dizer com isso, alemão, o problema de muitas pessoas é tentarem na sorte. Ah, eu vou tentar na sorte e vai que cola, né? Porque o inglês ele acaba sendo mais fácil porque você não precisa. Normalmente o que você usa para uma palavra, para um contexto, você usa para outros contextos. Eu sei que tem alguns pontos específicos, mas normalmente uma palavra de um contexto se encaixa em outro contexto e tá tudo certo. Já em alemão, não. Em alemão, a palavra que você usar para o contexto A, muitas das vezes não vai servir para o contexto B, e não vai servir para o contexto C, e não vai servir para o contexto D porque temos a intenção. Tendo dito isto, eu consegui descobrir algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo, que é o campo de batalha alemão. Alemão, por se dizer, o campo de batalha aqui, ó, mental. Como que você pode, de fato, definir de maneira correta a melhor escolha de palavras que você pode fazer aí para usar no seu contexto, no diálogo, no que você precisa, saber se aquela palavra é formal, se ela é informal, se ela acompanha uma preposição, se ela não acompanha preposição nenhuma. Como que você pode fazer a melhor escolha? E não vou falar nem de passar vergonha, mas de fato, no mínimo, conseguir se comunicar sem muitos problemas. Se você quer saber como, então continue nesse vídeo que eu vou passar para vocês. A única coisa que eu peço, eu vou interromper aqui agora para poder falar. Se possível, dá uma força pra gente, já se inscreva no canal, já deixa o gostei. Se você conhece alguém que está aprendendo alemão e precisa ouvir isso também, ou aquele seu amigo que fala assim, inglês é mais difícil que alemão, ou inglês, alemão não se compara ao inglês, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que talvez vai superar ou iniciar. Ele vai começar a superar as expectativas e ver que de fato alemão não é inglês. Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor não falar não. Então vamos lá. Nós vamos separar, eu vou ensinar para vocês agora algo, eu vou explicar todos esses pontos aqui, mas algo chamado o campo de batalha alemão. Qual que é o seu campo de batalha? Olha só, sempre que você aprender uma palavra alemão agora, você pode fazer isso no seu caderno, no seu Word, onde você achar interessante. Quando você estiver estudando, você aprender uma palavra nova, pelo menos uma vez na sua vida, pelo menos uma. Anota isso, ó, uma vez você vai fazer o que eu vou falar para você. Você vai entender aquela palavra. A gente vai colocar aquela palavra no campo de batalha. A gente vai colocar ela para batalha. Como assim para batalha? Nós vamos ter que descobrir alguns pontos. Quais são esses pontos? Vamos descobrir a função daquela palavra. Qual que é a função? Essa palavra que eu aprendi. Temos aqui essa palavra que vocês estão vendo, esse verbo, bewältigen. Já vou explicar para vocês, mas vamos entender primeiro aqui. Então, nós vamos ter que descobrir a função daquela palavra. Depois da função, vamos descobrir o ambiente típico daquela palavra. Por exemplo, a gente descobriu a função de uma palavra. Ela é para quê? Ah, essa palavra ela é usada igual tá aqui. Eu vou explicar melhor. Não vou nem pegar aqui. Vamos pegar outros exemplos aqui. Essa palavra é usada, por exemplo, para expressar algo emocional, para expressar uma maldade, para expressar algo positivo, um sentimento. Então, qual que é a função da palavra? Depois a gente vai falar sobre ambiente típico. Qual que é o ambiente típico, por exemplo, daquela palavra? Quando você vai utilizar uma palavra, já vou explicar para vocês novamente. Qual que é o ambiente? Um ambiente psicológico, um ambiente mais formal, um ambiente de mais desafios, um ambiente mais escrito a relações pessoais. Então a gente vai entender o ambiente daquela palavra e isso faz toda a diferença. Então temos função, temos o ambiente típico da palavra. Nós vamos descobrir também, vamos colocar a palavra sobre os verbos que combinam com aquela palavra, verbos que combinam com a palavra. Então, olha só o campo de batalha que nós estamos entrando aqui agora. Estamos vendo. Opa, peraí, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, pessoal. Só para ver se está corretamente configurado. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Tá, certinho. Então, os verbos que combinam com aquela palavra. Então, quais verbos que pode combinar? Por exemplo, a gente já vai ver, por exemplo, essa palavra ela é um substantivo, se ela é um verbo, a gente pode colocar, por exemplo, substantivos que combinam. Se ela é um substantivo, a gente pode colocar um verbo que combina. Então, vou colocar verbos barra substantivo.
Eita, como que fazemos o traço? Aqui. Substantivos que combinam com aquela palavra. Legal. Depois a gente vai pegar preposições que combinam com aquela palavra, normalmente o verbo ou a palavra. Tem alguma preposição que dá para combinar com aquela palavra? Tem. Vamos pesquisar. Não tem. Tá tranquilo. Por exemplo, qual que é o registro? Direto aqui. Registro. Intenção. A intenção é algo bem interessante, pessoal. Daqui é principal, um dos principais eu poderia dizer, porque qual que é a intenção de você utilizar essa palavra? Qual que é a sua intenção para resolver o problema, mostrar que você está feliz, você está triste, mal-humorado, um sentimento? Qual que é a intenção daquela palavra, daquele verbo, por exemplo? E aí, claro, você cria suas próprias frases reais. Então, esse daqui é o campo de batalha alemão que você pelo menos tem que fazer uma vez. Peter, é muitas palavras no alemão para poder fazer isso. É verdade, mas pelo menos até você criar um padrão na sua cabeça, um padrão normal, que você pode conversar com uma pessoa, falar de algo, falar da sua vida, falar, resolver os seus problemas. Então é interessante você fazer. E aos poucos você vai aprendendo cada vez mais e mais e mais e mais. Vamos começar aqui para vocês entenderem. Vamos pegar aqui o verbo bewältigen. Bewältigen é o verbo, eu escolhi esse verbo. O significado dele é enfrentar e superar algo difícil. Então, estou enfrentar e superar algo difícil. Enfrentando ou superando. Como assim? Olha só. Qual que é a função do verbo bewältigen? A função dele, olha só. Bewältigen. Você aprendeu esse verbo hoje, inclusive. Bewältigen. Repete, ó. Bewältigen. Bewältigen. Boa. Bewältigen. A função resolver, lidar e superar com uma situação difícil, carga emocional, tarefa pesada. Então a gente pode colocar aqui situação difícil, estou vivendo um momento difícil, estou passando por uma situação difícil, se encaixa, legal. Só que não precisa ser uma situação difícil só fora, pode ser uma situação difícil interna ou uma carga emocional. Então, tarefa pesada. Então tem uma tarefa pesada, tem uma situação difícil que eu estou enfrentando e uma carga emocional. Então é um verbo que acasala para todos os pontos. Então é um verbo que eu não vou ter dificuldade de aprender e utilizar em outros contextos. Bewältigen. Vamos pegar aqui, por exemplo, ambiente típico de uso. Psicológico, claramente. Está passando vários problemas, enfrentando lá várias situações mentais. Trabalho também, problemas pessoais, desafios grandes. Então, acasalou para quase todas as situações. Verbos que combinam, por exemplo, etwas bewältigen oder eine Krise bewältigen oder Stress bewältigen. Está enfrentando estresse aí, está enfrentando algo, está enfrentando uma crítica, então bewältigen. Tem aqui, então, verbos que combinam, na verdade não tem outros verbos, mas colocamos alguns pontos, substantivo, porque ele é verbo, então colocamos o substantivo. Então, legal. Preposições. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Não tem preposição física, normalmente vem com verbo direto. Então não temos que se preocupar. Não tem preposição fixa, mais fácil ainda. Registro. Neutro, formal leve. Então normalmente a gente usa no ambiente normal, que ele é um verbo neutro. De fato, é um verbo que você usa normalmente. Caso você for utilizar no formal leve, quer dizer, algum ambiente formal, tudo mais, também se encaixa, todo mundo vai entender. Então um verbo livre ali, muito usado no B2, de fato, você vê bastante em provas, mas não é o ponto agora. Intenção, isso daqui é o principal, bewältigen. Repete, sempre está fazendo isso, vai repetindo o verbo, a palavra, bewältigen. Mostrar capacidade de lidar com algo que exige esforço mental ou emocional. Então, eu estou mostrando algo que existe um esforço mental, emocional, está se esforçando por algo. Então, essa é a intenção. Nossa, eu tô enfrentando uma coisa que, olha, tá complicado, tá difícil. Então você pode usar o verbo bewältigen para poder expressar essa situação. Olha só o campo de batalha desse verbo. E aí, frases reais, foi o que a gente viu. Ich muss viel Stress bewältigen. Eu preciso enfrentar, lidar com muito estresse. Peter, aqui eu não poderia colocar umgehen. Você já fez o campo de batalha de umgehen? Ainda não. Então deixa umgehen para depois, tá? Sie hat die Situation gut bewältigt. Sie hat bewältigt die Situation gut. Então ela enfrentou muito bem a situação, quer dizer, ela conseguiu superar, ela conseguiu lidar com tudo isso de forma legal, adequada. Então ela superou. Peter, por que você está colocando várias situações, traduções no português? Aqui não é sobre uma tradução, aqui é sobre a intenção.
guarde isso com vocês. Não é sobre tradução, é sobre intenção do verbo. Se você ficar preso em tradução, não vai dar certo não. Agora, se você entender a intenção do verbo, aí dá tudo certo. Konnte die Aufgabe nicht bewältigen. Leider. Konnte die Aufgabe nicht bewältigen. Então você sente a emoção. Quando você falar, você sente a palavra, você sente o que você quer dizer. Konnte die Aufgabe nicht bewältigen. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar também não. Vamos deixar o vídeo profissional aqui. Não vou levar para outro ponto. Wir bewältigen das gemeinsam. Vamos passar por isso junto. Vamos superar isso junto. Então aqui é o campo de batalha aí do verbo bewältigen. Espero que vocês tenham entendido e vocês podem fazer isso com todos os outros pontos. Temos mais 2 aqui. Deutlich. Vamos fazer rapidinho? Olha só. Claro, perceptível. Que todo mundo conhece, deutlich, em alemão. Qual que é a função? Deixar algo claro, compreensível, visível ou evidente. Então, é só deixar algo claro, compreensível, visível ou evidente. Das ist deutlich. Isso está claro. Por exemplo, tá? Vamos lá. Ambiente típico. Explicações, debates, críticas, apresentações, opiniões. Deixou algo bem abrangente. Por quê? Porque vamos supor que fosse um verbo bem formal. Tivesse assim, política. Então, então esse verbo é mais para o ambiente político. Você não vai utilizar em nenhum outro ambiente. Senão vai ficar algo estranho. Entendeu? Holperig, por se dizer. Verbos que combinam. Por exemplo, com deutlich. Deutlich machen, deutlich sagen, deutlich sehen, deutlich erkennen. Então, todos os verbos, aí você vai pegando, então você pode falar deutlich machen, sagen, sehen, erkennen. Pode, se encaixa. Preposições. Não vou explicar agora, mas, por exemplo, deutlich für jemanden, com acusativo, ou com dativo, bei jemandem. Então, eu poderia falar, por exemplo, não sei, ich muss deutlich für jemanden machen. Você precisa fazer algo, deixar algo claro para alguém. Ou sagen, pode falar algo de modo claro para alguém. Poderia, não tem problema. É só um exemplo aqui, aleatório, pessoal, que estou colocando. Não vem ao ponto agora. Mas deutlich für jemanden, aqui com acusativo, bei, lembra que bei é a preposição do dativo, por isso jemandem mit em. Ok, dependendo da construção, obviamente. Registro, neutro, formal ou informal. Então quer dizer que você pode utilizar na maioria dos contextos. De fato, isso serve. Você vai ver tanto na parte formal, política, quanto na linguagem normal. Intenção, mostrar clareza, reforçar uma explicação, não deixar dúvida. Então, essa é a intenção do verbo. Mostrar clareza do que você quer dizer, por exemplo. Reforçar uma explicação, claramente, e não deixar dúvida. Algo que está claro, das ist total deutlich. Bom, e frases reais, para vocês entenderem aqui, por exemplo, das muss ich dir deutlich erklären. Isso eu preciso, por exemplo, das muss ich dir deutlicher erklären. Preciso deixar mais claro para você. Vamos aumentar aqui, olha só, man sieht deutlich, dass er müde ist. Quer dizer, a pessoa vê claramente que ele está cansado. Sie hat deutlich gesagt, dass sie nicht kommt. Ela deixou bem claro que ela não vai vir, entendeu? Die Zahlen zeigen deutlich eine Verbesserung. Então os números mostram de forma clara uma melhora. Peter, onde você está vendo de forma? Não uma tradução, lembra que eu mencionei. Mas vamos pegar o último verbo aqui. Eu deixei separado 3 verbos. Entsprechen. Entsprechen, corresponder, está de acordo com. De fato, corresponder está de acordo com. Vamos de forma rapidinho daqui. Indicar que algo está alinhado, algo bate, algo combina, algo cumpre uma expectativa. É a função dele. Então, quando algo está alinhado, combina, cumpre uma expectativa, é exatamente isso, está se encaixando. Então, entsprechen. Isso, por exemplo, correspondeu às suas expectativas ou cumpriu as expectativas, de fato era o que estava esperado, que seja. Ambiente típico, trabalho, regras, requisitos, contratos, avaliações, formulários. Então a gente já entende que esse verbo aqui, ele vai ser usado de forma um pouco mais formal ali, você já não vai usar tanto no dia a dia e tudo mais. Significa que eu não posso usar? Não significa que você não pode usar, mas você tem que se atentar, esse é o ponto. Verbos que combinam,
Etwas entspricht etwas. Então, algo corresponde a algo. Claro, aqui você vai colocar que algo está correspondendo a algo. Então, alguma coisa, a aula correspondeu às expectativas, por exemplo. Então, entspricht den Anforderungen. Então, de fato, está correspondendo ao pedido. Entspricht der Realität. Correspondendo à realidade, por exemplo. Entspricht meinem Wunsch. Então, está correspondendo ao seu desejo, por se dizer. Então, entsprechen, você entende aí corresponder. Aí você aprende de fato o uso dele, o que ele quer dizer, que é algo importante. Tem alguma preposição? Immer, entsprechen und Dativ. Ah, é Dativ, Peter. Sim, a gente consegue ver aqui, ó. Então, meinem ficou Dativ, der Realität, Dativ. Mesma coisa, die Realität ficou der. Realität, die, no dativo, ist der geworden, né? Se tornou der aí. Registro, olha só, mais formal. Lembra que a gente viu lá? Olha só, a gente viu aqui, por ambiente típico, a gente já conseguiu identificar que é algo mais formal. Muito usado no B2 e C1, então já é um verbo um pouco mais avançado. Então, se eu tiver B1, eu não posso usar? Não, você pode usar, entendeu? Mas, que é um modo para você entender, ele é mais formal, usado mais no B2 e C1. Intenção, mostrar compatibilidade ou adequação entre duas coisas. Aí temos as frases reais aqui para vocês. Aí vocês vão criar as próprias frases. Das entspricht nicht der Wahrheit. Isso não corresponde com a verdade. Das Produkt entspricht meinen Erwartungen. Der Plan entspricht den Anforderungen. Deine Antwort entspricht dem, was wir gesucht haben. Literalmente isso, immer mit Dativ, então você já consegue entender que esse é um verbo do Dativ, você já vai pegando, porque ele mostrou aqui, preposição, e a preposição já mostrou que é o Dativ. Exatamente isso, pessoal, e acabamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. E se vocês querem que eu traga mais verbos como esse, inclusive, como que eu vou saber, Peter? Eu quero fazer esse verbo, mas como que eu vou descobrir? Depois eu vou dar uma dica para vocês. Se você quer saber como você vai encontrar todos os pontos certinho para colocar o que é função, ambiente típico, preposição, registro e tudo mais, intenção, manda aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o gostei se você não deixou. Não esqueça de se inscrever no canal. Uma coisa que eu sempre falo, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Tamo junto, até o próximo vídeo.